Oi, muito prazer. Eu sou Guelcia Crusco. Gente, hoje eu trago para vocês mais um acontecimento sobrenatural. E neste acontecimento envolve um boneco no quarto, né? E esse acontecimento ocorreu na casa de uma conhecida minha. E uma vez ela me ligou e ela pediu se dava para mim ir lá na casa dela, porque o filho dela estava tendo assim muitas perturbações, sabe, durante o sono. Acordava gritando, falava à noite durante o sono, se batia na cama, ficava desesperado, às vezes acordava gritando, muito apavorado, com muito medo. Chorava também, às vezes dormindo, né? Esse garoto, ele acordava a mãe dele, né, com um choro, e a mãe então ia para o quarto e via esse menino chorando, dormindo, mas chorando. Então ela ficou bastante preocupada com isso. Ela ligou para mim então e ela falou se eu poderia ir lá na casa dela, fazer uma visita, conversar com o filho dela, né? Saber o que de fato estava acontecendo, porque o menino ele era perturbado espiritualmente constantemente, isso tudo à noite, né? Durante o sono. Bom, então nós marcamos um dia e eu fui para casa dessa conhecida minha, né? Aí cheguei lá, a gente começou a conversar, ela começou então a me explicar, a falar tudo o que acontecia com o filho dela. O filho dela tem 12 anos, é uma criança, né? Tem 12 anos. E ele gosta muito, gente, dessas coisas, sabe? Esses brinquedos violentos, sabe? Assim, que a mensagem que esses brinquedos violentos traz, né? Porque traz uma mensagem aí. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Chuck, né? Daquele do brinquedo assassino. Aquele boneco, aquela faca enorme na mão, dentro de um quarto, é, do lado da cama. Vocês acham que não é para assustar? Não é para ter um sono de terror? Então, esse menino, essa criança, esse menino, ele gosta de brinquedos assim. E ele tem vários brinquedos desse tipo, né? Nesse estilo que você olha, você já vê logo violência, né? Como esse brinquedo, esse boneco do Chuck. Tem também aquele boneco do Jason, né? Da Sexta-feira 13, com aquele com machado, eu não sei, um machado, um facão enorme na mão. É brinquedos assim que ele gosta. Então tem vários desses brinquedos espalhados assim no quarto. Bom, eu já sabia do gosto desse menino, né? Aí a mãe dele então me chamou, fui lá e ela conversou, explicou, falou tudo para mim, né? E na hora, gente, eu senti vontade de entrar no quarto desse menino, de entrar, né? De ver o quarto desse menino. Na hora que ela começou a falar isso, eu já, né, já tive assim a intuição de que era para ir até o quarto. Aí eu falei para a mãe desse menino, eu falei assim, deixei ela falar, explicar tudo. Eu falei para ela, eu posso ver o quarto dele? Ela falou, claro. Aí ela foi comigo, né, até o quarto do filho dela. E daí o filho dela estava lá na casa também, né? E aí eu fui, gente do céu, na hora que eu cheguei na porta do quarto, a hora que a mãe desse menino, ela abre a porta desse quarto, eu deparo com uma coisa assim, que foi horrível, sabe, para mim, assim. Na hora que ela abre a porta desse quarto, já na cabeceira da cama, tinha pendurado um boneco, sabe? Um boneco assim, a mensagem que esse boneco que estava pendurado na cabeceira da cama era de enforcado. Então esse boneco, ele tinha um, um marril, não era uma corda, mas simulava como se fosse uma corda, um marril no pescoço pendurado
na cabeceira da cama. Ou seja, é, a mensagem que esse boneco transmite é de uma pessoa enforcada. Então, a hora que eu deparei com essa imagem no quarto, gente do céu, na hora eu já falei, já olhei para aquele boneco, eu falei para a mãe desse menino. Eu falei, o problema está naquele boneco, na cabeceira da cama. Esse boneco, ele traz e ele passa a mensagem de uma pessoa enforcada, né? De um suicida, um enforcamento. Então, o problema está nesse boneco, pendurado por um marril no pescoço, pendurado na beira da cama. Eu falei, tem que tirar isso urgentemente, agora, é, da cabeceira da cama. Todo esse problema, todo esse transtorno, essas perturbações espirituais, tem a ver, está relacionado com esse boneco pendurado desta maneira na cabeceira da cama. Eu falei isso, sabe, gente, para a mãe desse menino. Ela entendeu, ela mesma, ela já foi, tirou, desamarrou esse boneco, né, da cabeceira da cama, tirou aquele marril do pescoço. E para vocês terem uma ideia, gente, eu não pude colocar os pés dentro desse quarto, sabe? Não, não deu, não, não teve jeito. Porque assim, era tão carregado o ambiente, sabe? Assim, era muito pesado, sabe? Energeticamente. Talvez também pelo fato de ter outros brinquedos que remetem, né, à violência, como eu já falei, o Chuck, o Jason da Sexta-feira 13 e mais outros brinquedos também que traz a mensagem de uma violência brutal. Então eu não consegui nem colocar os pés na porta do quarto adentro, porque eu já passei mal, me deu muita ânsia já na porta do quarto mesmo. E a única coisa que eu falei para essa senhora é que todo o problema estava naquele boneco, daquela forma, né, que aquele boneco se encontrava na cabeceira da cama. Então a mãe dele foi lá, tirou esse marril do pescoço do boneco, tirou esse boneco da cabeceira da cama. Eu não entrei nesse quarto, como eu já falei. E aí então eu recebi na intuição que era para fazer que eu poderia, né? Que era para fazer e que eu poderia fazer na casa dessa senhora uma defumação é, com ervas, incenso e tudo mais para a limpeza do ambiente, né? E depois também que era para fazer um banho, né? Passar um banho para o menino, né? Um banho específico assim para limpeza do corpo físico, né? Para tirar toda aquela energia, aquela carga de energia negativa ruim. Então depois eu falei com a mãe desse menino, depois que ela tirou o boneco de lá, eu falei para ela ela aceitou essa defumação e tudo na casa dela, com ervas e tudo. Então, a gente marcou num outro dia, né? Ela me trouxe na minha casa, nós marcamos essa limpeza no ambiente no outro dia. Aí ela veio me buscar e eu preparei tudo que era para preparar em relação a esta erva. Em relação ao banho do menino também, eu preparei tudo. Cheguei lá, gente, eu fiz a defumação como eu recebi a orientação do meu mentor espiritual, então eu fiz a defumação na casa toda, eu limpei o ambiente da casa e depois então eu preparei o banho de limpeza no corpo físico e no corpo astral desse menino. Preparei o banho e a mãe dele então deu um banho no menino e finalizou então com esse banho que eu preparei, que era de uma limpeza espiritual, né? Do corpo físico e do corpo astral também. E aí eu pedi para, sabe, assim, se poderia, né? Porque é uma criança e gosta muito desses tipos de brinquedo. Então foi uma situação um pouco delicada, né? Para falar assim. Mas eu pedi para a mãe, eu conversei com o menino também, né? Expliquei assim tudo certinho. Mas o menino, graças a Deus, ele entendeu, ele aceitou o que eu falei. Eu aconselhei assim a tirar do quarto aqueles brinquedos que
passava aquela mensagem, né, de uma violência brutal. Então, os que eram mais sutil, não tinha problema. O problema era que aqueles brinquedos que estavam ali expostos, mas que trazia a mensagem, né, uma mensagem profunda de tamanha violência e brutalidade, né, que envolvia assim assassinatos e tudo mais, porque esses brinquedos, a mensagem que eles passam é essa, né, gente? É de assassinato, é uma matança que não tem fim, né? Então eu conversei com o menino, ele entendeu. O próprio menino mesmo, ele então tirou esses bonecos assim, de mais violência, né, que traz uma mensagem mais violenta. Ele tirou, ele pôs numa caixa, guardou para fora da casa, né? Guardou assim na área de serviço, pôs numa caixa grande esse boneco do Chuck, né, do Jason e mais alguns outros lá que remetia a muita violência, muito sangue, né? Porque quando você olha para um boneco assim, o que você já recebe ali na mente é isso, né? É uma mensagem de muita violência, brutalidade e muito assassinato também. Então ele entendeu isso, a mãe dele também, mas eu fiquei muito feliz porque, por ser uma criança, né, ele entendeu, ele mesmo, por, né, livre, espontânea vontade, ele achou também que era bom pegar e guardar tudo. Então ele pôs numa caixa grande, pôs lá para fora na área de serviço, fora da casa, e assim, gente, termina, né? Este acontecimento, este relato que envolve, então, esse brinquedo enforcado na beira da cama, né? Na cabeceira da cama. E os outros bonecos que ficaram lá, não teve problema, sabe? Na hora, assim, não teve problema. Eu senti que não ia afetar em nada, não ia trazer nenhum problema, então, não houve necessidade de retirá-los, né? Então, alguns brinquedos ainda ficou, mas que não ia mais afetar espiritualmente ou na casa, no ambiente da casa toda. E, e por fim, graças a Deus, isso deu certo, né? A defumação que eu fiz foi uma maravilha, foi uma bênção. E o banho também para o menino foi maravilhoso. O menino hoje dorme super bem, super tranquilo, dorme direto, tem uma noite tranquila, não tem mais essas perturbações espirituais, né? Esses tormentos durante o sono. Vocês vê como o negócio é sério, gente, tudo causado por um brinquedo, né? Tudo causado por aquele boneco que estava enforcado na cabeceira da cama. Olha só como o negócio ele influencia na vida da gente, né? Tanto no material quanto também no espiritual, né? Mas depois que eu dei orientação para tirar aquele boneco e fiz todos esses procedimentos, tudo acabou, não tem mais nenhum problema. E isso aconteceu o final do ano retrasado. E de vez em quando a mãe dele me liga e fala que está tudo bem, não aconteceu mais nada. Eu fiquei muito feliz e graças a Deus, né? Este relato, então, sobrenatural que envolve esse brinquedo, né? Desse boneco enforcado, graças a Deus, chega ao final com um final feliz, né? Que teve solução e eu consegui resolver esse problema e tudo ficou na paz, nas bênçãos de Deus. E não teve mais perturbações espirituais, nem na casa e nem no sono, na vida desse menino. E eu fiquei bastante feliz com isso. E esse relato acaba por aqui. Beijo.